E aí, galerinha, bem-vindos a mais uma videoaula do professor Rodolfo, tá bom? Vamos curtir aí o que a gente tem hoje para discutir em matemática, tá certo? O tema hoje vai ser muito legal, tá bom? E não se esqueçam, hein? Antes de acabar o vídeo, de fechar aí o nosso portal, curtam a nossa página, se inscrevam, ativem o sininho e compartilhem essa aula para todos os amigos, ok? Pessoal, é racionalização de denominador. Que nome, hein? Racionalização de denominador. Que é isso, professor? Pessoal, não se assustem. Apesar do nome, racionalização de denominador é um método, ou seja, é um jeitinho que a matemática nos ensina para resolver uma fração com denominador irracional. De novo, o que é racionalização de denominador? É um jeitinho que a matemática nos ensina para resolver uma fração com denominador irracional, tá certo? O que é irracional mesmo, pessoal? É quando você encontra uma fração, olha lá, fração, onde no denominador você tem uma raiz, uma radiciação, e não tem resultado exato, ou seja, o resultado aqui é um número decimal infinito. Por isso que ele é o quê? Irracional. Lembra? O que são números irracionais? Números decimais infinitos, né? Ou números que não dá para transformar em fração. Lembra disso? Mas geralmente são os números infinitos. Se você for extrair raiz quadrada de 2 na calculadora, você vai ver que vai dar um monte de númerozinhos aí na tela da sua calculadora. Se você for extrair raiz quadrada de 7, também você vai ver que não dá o valor exato. Dá um número, vírgula, alguma coisa e enche aí a tela da sua calculadora, do seu celular. Por quê? Porque o resultado é um número infinito. A esse número infinito nós chamamos de número o quê? Irracional, de novo. E sempre ele vai se apresentar para você na forma de raiz, tá bom? Então, o que a racionalização vai fazer? Vai fazer com que a gente desapareça com esse radical aqui, ó, do denominador. Ele vai sumir. Nós vamos fazer com que esse número aqui de baixo se torne um número inteiro, bonitinho. E olha o jeitinho que a gente faz para resolver, pessoal. Primeira coisa, você vai pegar toda a fração e multiplicar, pode fazer aqui do ladinho, pelo radical. Então, qual é o radical aqui? Raiz quadrada de 2. Então, eu vou pegar o número de cima e o número de baixo e multiplicar pelo próprio radical. Olha lá. Raiz quadrada de 2. Repetir. Tá certo? E aí você multiplica. Multiplica mesmo. De cima pelo de cima. E depois o de baixo pelo de baixo. Olha o que vai acontecer quando a gente multiplica. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, raiz quadrada de 2 multiplicado por 1 é raiz quadrada de 2. E embaixo, pessoal, como é que a gente multiplica mesmo? Radiciação. Lembra a aula anterior? Os índices têm que ser o quê? Iguais. E são iguais, né, pessoal? Porque se a gente repetiu esse radical aqui, tem que ser iguais. E aí o que a gente faz? A gente mantém o radical, vou resolver aqui embaixo, e multiplica os números de dentro. Quanto que é 2 vezes 2? 4, não é isso? Só que daí eu vou transformar esse 2 vezes 2 em uma potência, tá bom? Lembra da multiplicação de números iguais? Eu conservo o número e somo os expoentes. Quanto que é 1 mais 1? 2. Por que eu fiz isso, professor? Porque daí você pode cortar o expoente com o índice. Tá certo? Ó, então, 2 vezes 2 seria 4. Mas eu transformei em potência. Aí eu corto o expoente com o índice. E aí sobra o que quando você corta o expoente com o índice? O 2. Então, qual que é a técnica aqui? Quando você vai multiplicar aqui pelo radical, você tem que multiplicar de tal maneira que o expoente, quando você multiplicar esse expoente com esse expoente, fica igual ao índice, tá certo? Fechou? Então vamos lá de novo? Resumindo, para eu resolver uma fração, ou simplificar uma fração que tem embaixo um radical infinito, ou seja, um número irracional, eu multiplico toda essa fração pelo mesmo radical que está embaixo, tá certo? Tanto o número de cima quanto o número de baixo. Aí eu faço a multiplicação, ó. Eu copiei aqui e multiplico. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. E aqui ao multiplicar, né, mantive o radical. E quanto que é 2 vezes 2? 4. Só que eu escrevi esse 4
mantendo na forma de potência. Repeti a base e somei os expoentes, porque é assim que funciona. Aí o expoente ficou igual ao índice, cortei, o 2 sai. Quando a gente corta o expoente com o índice, o número que estava aqui na potência sai. E acaba a raiz. Olha lá, 1 sobre raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 sobre 2. E o número que estava embaixo, que era infinito, desapareceu. Passou a ser um número finito, ou seja, um número racional. Nossa, professor, que doideira, mas é muito fácil, né? Vamos fazer a mesma coisa aqui no exemplo B? Lembra que o que importa para você é o número de baixo. Vamos observar, é uma fração. O número de baixo é um radical? É. E ele não dá para extrair a raiz quadrada exata, ele é um número infinito. Portanto, quando acontece isso, você pega toda a fração e multiplica pelo mesmo radical. E lembra que ao multiplicar aqui, ó, o resultado do expoente tem que ser igual ao índice, tá bom? Isso é importante. Qual é o índice aqui mesmo? 2, né? E aqui? 2. E aqui? 2. Perfeito. Como que vai dar isso aqui, então? Vamos resolver o de cima? Se os índices... deixa eu colocar a multiplicação aqui. Se os índices são iguais, eu posso multiplicar. Conservo o radical, multiplico de fora pelo de fora, não tem nada, é 1, deixo quieto. E multiplico de dentro. 3 vezes 7, 21. Tá certo? E agora eu vou fazer o mesmo processo aqui, ó. Lembrando que eu vou fazer esse processo aqui, fazer aqui em cima a setinha, para justamente sumir o radical de baixo. A ideia é essa, tá bom? Racionalização do denominador, a ideia é deixar esse radical fora, acabar com ele, tá bom? Bom, vamos lá. E 7 vezes 7? Eu não estou multiplicando números iguais? Se você pegar 7 vezes 7, você pode conservar a base e fazer o que com os expoentes? Somar 1 mais 1, 2. Então aqui ficaria o que o resultado? Raiz quadrada de 7 multiplicado por raiz quadrada de 7 é a mesma coisa que raiz quadrada de 7 elevado a 2. E aí você pode cortar o expoente com o índice. O que sobrou? 7. Olha lá, pessoal. Muito fácil, né? Acabou a racionalização. Eu tinha uma fração que tinha um radical infinito embaixo. Agora eu não tenho mais. Professor, e agora? Eu posso dividir 21 por 7? Claro que não. Você só pode dividir radicais quando os índices são iguais. E para começar, aqui tinha que ser um radical também. Ele nem é radical. Então a conta fica para por aqui, porque eu não consigo extrair raiz quadrada de 21. Muito fácil, né, pessoal? Vou passar novos exemplos, vocês vão ver que é super legal, tá bom? Bem, pessoal, agora exemplo C. Vamos resolver uma fração que embaixo, ou seja, no denominador, eu tenho um radical infinito. Isso não é possível hoje que a gente tenha para resolver. A gente tem que fazer com que esse radical desapareça do número de baixo, tá bom? O número de baixo não vai poder ficar com radical, ok? E como é que a gente aprendeu mesmo? Qual é a técnica? Ela se chama racionalização de denominador, que é o método que consiste em quê? Em sumir com esse radical aqui. E o que eu faço mesmo? Repito aqui, né? Não foi isso que a gente aprendeu? Repito o radical. Então, raiz quinta de 3 elevado a 2 e raiz quinta de 3 elevado a 2. Tá certo? Eu multiplico toda a fração pelo mesmo radical. Cuidado que aqui tem uma pegadinha e é super importante vocês prestarem atenção, tá certo? Eu vou começar a multiplicar aqui, ó, o de baixo, para vocês entenderem. Pessoal, o que a gente faz mesmo na multiplicação de radicais? Os índices têm que ser iguais. São iguais? São. Aí a gente conserva o índice e o radical. E resolve só o número de dentro. O número de fora eu não tenho. Quanto que é 3 vezes 3 mesmo? Lembra? Números iguais. Eu posso manter a base e fazer o que com os expoentes? Somar. 2 mais 2? 4. Opa! Aqui aconteceu um imprevisto. A gente faz essa multiplicação justamente para poder cortar o expoente com o índice. Mas eu só posso cortar se eles forem o quê? Iguais. E não são iguais. Poxa, professor. E agora, o que a gente faz? Simples, pessoal. Então, aqui, ó, nesses dois radicais que você escolheu para multiplicar, é só mudar o expoente. De uma forma que esse expoente somado com esse dê 5. Aqui já é 2. Que número que teria que ter aqui no expoente para dar 5? 3, né? Então você coloca 3 no expoente, ó, vai lá e corrige. 3. Agora sim, ó. 3 vezes 3, números iguais eu conservo. E somos os expoentes. 2 mais 3, 5. Olha que interessante, pessoal. E agora você pode cortar expoente com índice. Nossa, professor, pode fazer isso? Pode. Igual, repete igual.
Cortou o expoente com índice, só sobrou o quê? 3. E o radical não existe mais, porque o 3 saiu fora e não sobrou nada no radical. E agora você resolve de cima. Todo número multiplicado por 1 é quem? Ele mesmo. Então aqui fica o quê? Raiz quinta de... Aí você pode até resolver, tá? Quanto que é 3 elevado a 3? 27. Professor, posso dividir de novo? Não pode, porque está dentro de um radical e esse não está, tá bom? Então, paro por aqui. Muito fácil, né, pessoal? Agora vamos para o exemplo D de dado. É a mesma coisa. Uma fração com radical infinito embaixo. Não dá. Multiplico todos pelo radical, hein, pessoal? O número de fora não. Então, vamos repetir o radical? Raiz quinta de quem? 7. E o de baixo, a mesma coisa. Multiplica pelo mesmo número. Raiz quinta de 7, tá bom? Lembrando, pessoal, que a hora que você somar os expoentes aqui, tem que dar quantos mesmo? Igual ao índice, tá bom? Aí você vem aqui. Qual é o expoente aqui? 1. Ih, pessoal. Ih, professor. Então, aqui o número que eu tenho que ter aqui, para chegar no 5, falta, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5. É o 4, professor. Isso. Então, o expoente aqui vai ser 4. Ok? Porque a hora que você multiplicar, olha lá. Vamos multiplicar? 3, ó, lembra do 3. Como é que eu multiplico o radical? O número de fora pelo número de fora. 3 vezes 1, quando não tem nada, 3. Agora vamos lá, para os radicais. Depois a gente simplifica. Conservo o índice com o radical. E 7 vezes 7? Conservo, porque na multiplicação de números iguais, eu conservo e somos expoentes. 1 mais 4, 5. E agora você pode cortar o expoente com o índice. Olha que legal. Cortou o expoente com o índice, o que vai acontecer? O 3 permanece, qual é a conta entre eles? Vezes o 7 que estava dentro, passa para onde? Para fora. E quanto que é 3 vezes 7? 21. Portanto, aqui, a hora que você multiplicou, deu quantos? 21. Certo? E agora a gente vai multiplicar o número de cima. Como é que eu multiplico mesmo? Raízes. O de fora pelo de fora. Qual é o de fora aqui? 5. E o de fora aqui? 1. 5 vezes 1, não é pelo 5 não, é pelo número de fora aqui. 5 vezes 1, 5. Tem o radical aqui? Não. Então eu só repito isso daqui. Raiz quinta de 7 elevado a 4. Muito legal, né, pessoal? Muito fácil, tá certo? Parece um monstro, parece um bicho de outro planeta. Mas não é. Nosso último exemplo de racionalização de denominadores. E a fração que eu tenho é 12 sobre raiz quarta de 3. A técnica consiste em que mesmo? Vezes multiplicar toda a fração por um mesmo radical. E você vai usar o radical de baixo, tá, pessoal? Então eu tenho raiz quarta de 3. E embaixo, a mesma técnica, raiz quarta de 3. Lembrando que esses dois números têm que ser idênticos, hein, pessoal? Idêntico, não pode ter nada diferente. Tá bom, professor. Agora que eu já coloquei os radicais aqui para multiplicar, eu vou multiplicar o de baixo, tá, professor? Posso? Pode, ué. Vamos multiplicar o de baixo. Eu só posso multiplicar radicais se os índices forem o quê? Iguais. São iguais. Opa! Então você repete todo o radical. Não tem número de fora para multiplicar, não precisa multiplicar. Mas o número de dentro você multiplica. 3 vezes 3, números iguais. Aí você vai somar os expoentes. Aí é a pegadinha que a gente não pode esquecer. Quando você soma os expoentes, você tem que fazer com que o resultado seja igual ao índice. Tá bom? Tá bom? E aí você começa por aqui. Qual é o expoente aqui quando tem aqui? 1. Não apareceu, é 1. 1 mais quem para dar 4? 3, né? Então o expoente aqui vai ser quem? Aí você completa com o expoente, 3. E se o expoente de baixo é 3, aqui também tem que ser o quê? 3, porque esses dois números têm que ser idênticos. Tá bom? Agora dá para fazer, olha lá. Mantenho a base, somos expoentes. 1 mais 3, 4. Lembra? Multiplicação de números iguais. Conserva a base, somos expoentes. É uma das propriedades da potenciação. Tá certo? E aí você pode cortar o expoente com índice, porque agora ficou igual. O 3 sai fora, não sobra nada. Então, toda essa multiplicação aqui deu quantos? 3. Agora vamos para o número de cima, que também é muito fácil. O 12 não tem radical, então ele vai multiplicar com o número de fora. Qual é o número de fora aqui? 1. Então 12 vezes 1, 12. Se não tem outro radical, é só repetir, ok? 12 o quê?
raiz quarta de 3 elevado a 3. Muito bem, pessoal. Agora dá pra gente simplificar. Divisão tem radical. Professor, não pode. O professor falou que não pode. É verdade, não pode. Esse radical não pode dividir com esse radical. Tá certo? Mas o 12 pode dividir por 3, porque eles estão fora do radical. Então, olha que legal. 12 dividido por 3, quanto que dá? 4. 4 o quê? Raiz quarta, né? Porque eu repito. 3 elevado a 3, 20. Já resolvi isso aqui, ó. Repeti e resolvi isso aqui. Então, quanto que dá? 12 sobre raiz quarta de 3. Olha lá, racionalizando os denominadores, ou seja, sumindo para o radical. 4 raiz quarta de 27. Para por aqui? Claro que não. Pode ter professor que vai falar o seguinte, algum exercício matemático, ó. Agora extrai a raiz quarta de 27 e multiplique por 4. Aí você continua. Pessoal, isso se chama racionalização de denominadores. Mais fácil que tomar açaí com leite condensado. Valeu? Por aqui, pessoal. Se você gostou da nossa videoaula, curte. Se você curte, se inscreve. Se você se inscreve, vai lá, aciona o sininho. E se você gostou de verdade, compartilha com todo mundo. O professor Rodolfo vai ficando por aqui. Para vocês, meu muito obrigado!